Olá, meus amados do Facebook e meus amados do YouTube, porque nós estamos juntos misturados. Eu quero, meus amados, compartilhar com você um pouquinho de uma reflexão, né? Como eu fazia antes, faz dias que eu não faço, de um raciocínio, né? Mas hoje não vai ser bem um raciocínio, porque, como diz um ditado, entre fatos, com fatos não há argumentos. Então, se tem fatos para mostrar, não tem argumentos. Não tem como argumentar fatos, né? E o que eu tenho é fatos para mostrar para vocês. E como faz tempo que eu também não fazia uma denúncia de um hino, eu quero aproveitar também esse dia e denunciar o hino da chamada harpa cristã, o hino de número 20. Olhai o Cordeiro de Deus, né? Esse é o hino da chamada harpa cristã, de cristã só tem um nome, né? Olhai o Cordeiro de Deus, esse é o título do hino. Então, mas nos outros dias eu deixava o hino por último, hoje eu quero fazer primeiro. E depois da minha denúncia desse hino, eu quero mostrar para você que diz que é evangélico, que eu quero mostrar para você que você nunca deixou de ser um católico, nunca deixou. Você nunca se converteu no evangelismo, você nunca se converteu para ser um cristão. Você continuou sendo um católico. Mas isso vou deixar para depois do hino. Se eu ler a letra do hino, nós não vamos cantar, vamos ler a letra desse hino, ou senão nós não detecta os erros que esse hino tem, né? Então a letra é assim, ó: livres de pecado, vós quereis ficar. Você vê que não está, né? Quereis, a palavra está no futuro, quereis. Mas o Evangelho de Cristo diz que nós estamos livres, Ele nos livrou do pecado e da morte. Amém, meus amados? Então já está furado nesse primeiro verso aqui, esse hino de número 20. Olhai o Cordeiro de Deus. Cordeiro não existe. Como a igreja vai olhar para um cordeiro que ele não existe? Porque o cordeiro já foi imolado. Então, no ano de 33, como conta a história bíblica, Jesus foi à cruz, era o Cordeiro de Deus. O cordeiro foi imolado, não tem como olhar mais para o cordeiro. A gente olhava para o cordeiro antes dele ser imolado, porque o cordeiro estava tipo escondido. Mas ele se manifestou, foi imolado, não existe mais cordeiro. Não existe mais cordeiro. O cordeiro foi imolado, então não existe mais. Então, como que eu vou olhar para um cordeiro que não existe? Está aqui, ó. Olhai, cadê? Olhai o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz. Pô, se ele foi na cruz, como é que eu vou olhar? Se ele tivesse sido morto hoje, eu até podia olhar. Mas ele foi morto há 2000 anos atrás. Então não existe mais cordeiro para ninguém olhar. Ele foi morto na cruz para vos salvar. Então, se ele foi morto, vamos raciocinar, se ele foi morto na cruz para me salvar, eu estou salvo. Mas não é isso que a mente dos crentes diz. Não, Jesus morreu para me salvar, mas eu tenho que fazer a minha parte. Pô, se ele morreu para te salvar, tu está salvo. Pô. Morreu para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aonde, como vai olhar para o Cordeiro de Deus se não existe mais? O Cordeiro foi imolado, não existe mais. Se tais tentado, não sei por quem, mas eles puseram nesse hino, né? Porque está escrito no Evangelho que Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Estais tentados em hesitação,
olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá, olha a palavra de dúvida de novo, não está no futuro, encherá. Mas ele já encheu. O Cordeiro de Deus já encheu, não encherá, ele encheu, né? O vosso coração, pelo menos o meu, ele encheu. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, né? Olhai para o Cordeiro de Deus. Então nós já descansamos em Cristo. Eu não estou cansado. A igreja de Cristo já descansou nele. Ele vos quer, olha a palavra de dúvida de novo, quer. Não existe esse quer, ele fez, né? Ele quer dar o seu divino amor. Quer, não deu? O homem morreu na cruz e não deu o divino amor? Não, meus amados, ele já nos deu o seu divino amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras, olha, antes do ano 33, existia uma sombra do Cordeiro de Deus, né? A promessa que o Cordeiro de Deus vinha para tirar os pecados do mundo. Então isso aqui, a igreja não está mais em sombra. O Cordeiro veio, tirou os pecados do mundo. Aqui está o grande erro aqui, sombra. Sombra era antes do Cordeiro ser imolado, era uma sombra, mas o Cordeiro foi imolado, tirou os pecados do mundo. Então não existe sombra. Vem cair, a sombra vem cair, olhai o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer. Ele não deu. Se ele morreu na cruz para nos dar graça, então ele não deu. Ele quer ainda, vai morrer de novo, Se eu quer, então se tudo ele quer, então ele vai ter que morrer de novo. Se a morte foi para nos dar graça, se foi para nos dar graça, ele nos deu a graça. Pelo menos eu recebi. Faça tudo. Graça tudo quer suprir, olhar o Cordeiro de Deus. Então está aqui, meus amados, as falhas desse hino número 20, do qual a igreja tenta agradar a Deus, um hino cheio de falha dessa aí. Um Deus soberano, Senhor dos senhores. Então, meus amados, agora eu quero que você ouça, você que diz que é católico. Você que diz que é crente. E se converteu agora, se era católico, se converteu, agora é crente. Será que você é crente mesmo? Será? Então vamos ver. Diz a palavra de Deus, né? Se eu ler 2 versículos bíblicos aqui, como eu anotei aqui, ó. Mateus 18, versículo 16, diz assim: o livro de Mateus é um livro histórico da lei. É um evangelho, evangelho, mas histórico da lei. Os evangelhos de Mateus contam a história de quem? Da lei. Então, é um evangelho sinônimo da lei, não é de Cristo. E em Mateus 18,16 diz assim, ó: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 testemunhas toda palavra seja confirmada. Toda palavra seja confirmada. Em 2 de Coríntios, disse Paulo, né? 2 de Coríntios 13, 1. É esta a 3ª vez que vou ter convosco por boca de 2 ou 3 testemunhas, será confirmada toda a palavra de Deus. E também se repete em Hebreus 10, 28 e em 1 Timóteo 5, 19. Então, meus amados, por 12, não é 2, nem é 3, por 12 teses que eu vou mostrar para você que você nunca deixou de ser católico.
Nunca. Você continua sendo um católico. Você não se converteu a Cristo. Você vive debaixo de uma sombra. Continua sendo católico. E eu vou provar para você aqui agora. Eu escrevi tudo aqui para ser mais rápido e não ter erro. Aí, isso eu pus um tema, né? Aí vem um tema. Igreja computador. Presta atenção no tema. Igreja computador. Não funciona sem a placa-mãe. Todo computador, eu sei que todos sabem, que mexe com computador, todos sabem, que o computador ele tem uma placa-mãe, né? Tem muitas placas no computador, mas tem uma placa-mãe que as outras placas têm que obedecê-la. Tem que obedecê-la. Sem a placa-mãe o computador não funciona. Então é preciso da placa-mãe. Então, igreja computador não funciona sem a placa-mãe. Então, se não fosse a placa-mãe chamada Igreja Católica, essas igrejas evangélicas, não existiria. Não existiria. Eu até escrevi aqui, ó. Cadê? Não existiria. Então, a igreja evangélica não existiria se não fosse a placa-mãe católica, a igreja mãe católica. E eu escrevi, tem 12 teses para servir de testemunha, não 2 nem 3, mas 12. E tem muito mais. Mas eu só escrevi 12, ou senão nós ia ficar a noite inteira aqui falando, mostrando e provando que não existe crente. Existe crente católico. Não tem crente cristão. Tem crente católico. Porque nunca deixou de ser católico. Vamos aqui, ó. Todo computador tem uma placa-mãe. Sem ela, o computador não funciona. Não funciona. Tem milhares de igrejas por esse mundo, mas todas obedecem à placa-mãe, à Igreja Católica. Todas. Sem tirar e sem colocar. Sem exceção. Toda igreja que diz que é evangélica obedece à placa-mãe católica. Né? A placa-mãe, que é a Igreja Católica. Raciocine, né? Eu escrevi aqui, raciocine. A Bíblia que os crentes seguem, quem foi que traduziu? Quem foi que traduziu a Bíblia que os crentes dizendo que é crente evangélico seguem? A Igreja Católica. Foi quem traduziu a Bíblia dos crentes. Quem foi que traduziu? A Igreja Católica. Você acha mesmo que a Igreja Católica ia traduzir uma Bíblia para alguém usar essa Bíblia contra eles mesmo? Você acha, crente? Você acha, evangélico, que a Igreja Católica ia formar uma Bíblia para vocês defamarem ela? Nunca. Vocês são muito inocentes, né? Se você pensar isso, vocês são muito inocentes. Muita inocência da vossa parte, evangélicos. Muita inocência da vossa parte. Da vossa parte que entendeu isso. Se você entendeu que a Igreja Católica ia formar uma Bíblia para vocês depois usar a própria Bíblia que ela fez para defamar ela, vocês se enganaram, vocês são inocentes. Vocês nunca deixaram de ser católico. Então vamos aos fatos, porque contra fatos não há argumento. Vou lhe apresentar 12 teses que mostram que vocês, crente, nunca deixou
de ser católico, nunca deixou de ser católico. Tem muitas outras, mas eu vou lhe apresentar apenas 12, representando os 12 apóstolos de Jesus de Nazaré, o Nazareno. Vou começar na ordem crescente. Tese 1. Presta atenção se você deixou ou continua sendo um católico. Tese 1. Na placa-mãe, que é a Igreja Católica, né? Na placa-mãe tem sacerdote como no Antigo Pacto. Tem sacerdote. Tem ou não tem? Tem sacerdote. O padre é um sacerdote. O Papa é um sumo sacerdote. Na placa filha, que é as igrejas evangélicas, também tem sacerdote, como no Antigo Pacto. Pastor comum, o pastor comum é um sacerdote. O sacerdote é um sacerdote. O pastor presidente é o sumo sacerdote. O pastor presidente de qualquer religião dessas aí, qualquer uma. O pastor presidente é o sumo sacerdote. Ou seja, farinha do mesmo saco. Tese 2. Na placa-mãe, missa como forma de cultuar a Deus. Me ajude aí. Ou não é? E na placa filha? Culto como forma de cultuar a Deus. Você vê que a mudança é só de nome. Só na meneclatura, como é que chama essa palavra? Pois é. Tese 3. Na placa-mãe, idolatra mortos, né? Aparecida, São Jorge, como é que chama? Esse que traduziu a própria Bíblia, São Jerônimo, né? Esses já morreram, mas eles idolatram eles. E na placa filha? Na placa filha, idolatra pastor. Você quer comprar uma briga com um crente? Fale mal do pastor dela, para você ver. Tese 4. Na placa-mãe, vende-se indulgência como forma de arrecadação de dinheiro para a igreja. E na placa filha, faz campanha para arrecadação de dinheiro. Tese 5. Na placa-mãe, pede dízimo sem obrigatoriedade. E na placa filha, pede dízimo obrigado. O crente é obrigado a dar o dízimo. Tese 6. Na placa-mãe, tem amuletos de fé. Na placa-mãe. E na placa filha, também tem amuletos de fé, né? É fitinha, é uma cruzinha, é um versículo bíblico, também é um amuleto de fé, né? Que eles põem dentro da Bíblia, é uma pombinha. Enfim, se você balança a Bíblia de um crente, cai um monte de coisa lá. Só não cai o Evangelho de Cristo, que eles não têm. Amuletos de fé. Tese 7. Na placa-mãe, proíbe-se comer carne e casamento, né? Proíbe comer carne e proíbe o casamento. Na placa filha, faz jejum e obriga a se casar, né? Pessoas se frequentar uma igreja dessa, não pode frequentar uma igreja amaziada, tem que se casar.
Tese 8. Na placa-mãe tem ostra como corpo de Cristo, né? Aquela bolachinha de farinha de trigo, ostra como corpo de Cristo. E na placa filha, pão como corpo de Cristo. Tese 9. Na placa mãe tem vinho como sangue de Cristo. E na placa filha tem que suco como sangue de Cristo. Tese 10. Na placa mãe tem batismo com água, né? Porque na placa mãe eles não mergulha a pessoa na água. Ele só molha a cabeça, mergulha só a cabeça, assim, não mergulha o corpo todo. Então se dá como batismo com água. E na placa filha, batismo com imersão de água. Tudo não é água, meus amados. Tese 11. Na placa mãe tem Jesus de Nazaré como Deus. Na placa filha também. E a tese 12. Na placa mãe espera Jesus voltar. E na placa filha também. Meus amados, me ajuda aí, onde está a diferença? Onde está a diferença? Porque o povo evangélico fala tão mal do povo católico, se as doutrinas deles são a mesma, são as mesmas doutrinas. A diferença é os católicos assumem que são religiosos, e os evangélicos não assumem que são religiosos, porque eles têm plena consciência de que religião não é de Deus. Religião não é de Deus. Então, os crentes, eu bato palma para os católicos, porque assumem o seu erro e assumem que são religiosos. Os crentes se acovardam e diz que não são religiosos, aponta para o outro, para outra igreja. Você quer falar? Quanto mais, meus amados, se você entra numa igreja, aquele pastor começa a falar da outra igreja, é porque ele quer esconder, quer tirar a sua atenção da igreja que ele está. É assim que eles fazem. Era o que mais eu ouvia, falando de outras igrejas que era religiosa, sendo a pior religião que eu estava nelas. Então, meus amados, só para encerrar, um ser humano nunca pôde nem pode ser enganado do que no dia que ele entrou para dentro de uma igreja para buscar Deus. Nunca foi tão enganado. E tão grande é o engano que existe nessas religiões chamadas evangélicas. Amém, meus amados? Então tá aí para você curtir, você analisar e ver. Se eu tiver errado, você me ajuda aí. Amém?